fez muitos milagres, até certa altura do seu ministério, para que comprovado fosse que de fato ele era apóstolo. Mas depois, nunca mais. Ele escreve que deixou Trófimo, lembra disso, Gabriel? Ele deixou Trófimo doente em Mileto. Um apóstolo, cara, um homem que fala com Deus direto, tem uma comunhão maravilhosa, deixou seu amigo doente em Mileto. E quando Timóteo estava com aquele problema de estômago, você lembra que ele escreveu a Timóteo? Ele não falou assim, eu ordeno que você seja curado, Timóteo. Não, eu falei, Timóteo, toma remédio para o seu estômago. Que naquela época era o vinho, né? O vinho era remédio para as enfermidades internas e o azeite era remédio para as infecções externas, algum ferimento, alguma coisa assim. Eram os dois tipos de remédios básicos daquelas civilizações antigas. Então, Paulo fala isso lá. Paulo, então, já não fazia mais milagres no final do seu ministério. Não fazia mais. Fez no início para que autenticasse o seu apostolado. E ele foi chamado, então, último dos apóstolos. Está na Bíblia, irmãos. Em Coríntios ele fala, eu, o último dos apóstolos. E para terminar, os apóstolos são tão especiais que quando você abre Apocalipse, ou você lê Apocalipse, você vê que lá na Cidade Santa, as portas da cidade têm como fundamento o nome dos 12, é claro lá, dos 12. Não mais, não é 13, não é 14, não é 200, é 12. Dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, fecha aí o fato de que nós estamos tratando com os 12 que estão na palavra de Deus e estamos estudando a vida deles, porquanto eles têm muito que nos ensinar, porque são espelho de Cristo. Eles são autorizados de Cristo a escrever a sua palavra. E quem recebe a palavra do apóstolo, recebe a palavra literal de Cristo. Eu sempre digo, se você conhecer algum apóstolo, você precisa ter muita atenção numa coisa. Quando o apóstolo fala, se você não obedecer, você irá para o inferno. Porque a palavra do apóstolo não é dele, ele é porta-voz da palavra de Cristo. Daí, obviamente, você tem que obedecer literalmente àquela pessoa apostólica, aquela pessoa que se diz apóstolo. Ou você tem que pensar, não é apóstolo, porque a Bíblia não autoriza alguém a ter esse título agora, e, portanto, eu não posso obedecer o que ele ordenar. E às vezes a coisa é complicada. Tem um apóstolo, agora já não é mais apóstolo, porque ele foi promovido, o reverendo Marcelino, a patriarca, o fundador da igreja Sara Nossa Terra. Vocês lembram? O Terra Nova, lá de Manaus. Ele agora, não sou mais apóstolo, eu sou agora patriarca. Ou seja, eu tenho mais autoridade que os apóstolos, porque eu sou sucessor de Abraão. Maravilha, né? É muita beleza demais. É quase igual aquele crente Silvani que chega para mim no gabinete e fala, pastor, eu acho que eu sou o anticristo, reverendo. Aconteceu comigo. Eu acho que eu sou, pastor, o anticristo, porque eu tenho tantos problemas. Eu disse, calma, meu irmão, menos, né? Menos, né? Você está achando que você está muito alto agora do outro lado errado, né? Você está muito alto, calma, baixa um pouquinho, né? Não preocupa não, porque para ser um anticristo você tem que ainda ascender muito ainda, né? Muito ainda, que nem a Sônia, a nossa querida Sônia falou para nós há pouco tempo. Eu disse, Sônia, está tudo bem? A Sônia Torres. E a Sônia sempre tem umas expressões muito maravilhosas. Ela fala, reverendo, está tudo bem, mas eu, reverendo, estou lutando tanto para ver se fico ruim. Eu amei. Eu estou lutando tanto, pastor, para ver se eu chego ao nível de ruim, porque eu estou mais abaixo do... Eu disse, 2, estou atrás de você. Eu estou atrás de você. Bom, nós tratamos então o último apóstolo, Bartolomeu, né? Bartolomeu. E
Bartolomeu, que também se chamava Natanael, que Jesus escolheu. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, e então vamos continuar com ele mais um pouquinho. Hoje temos ceia, eu pretendo fazer uma mensagem curtinha para enlevo do seu coração. Só fiz essa introdução um pouco mais ampla, exatamente para considerar o que nós estamos tratando com muita luta de ser preciso e bíblico. João capítulo 1, diz assim: no dia imediato, 43, João 1, 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia, e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e aquele a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, acreditas? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Feche os seus olhos. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Perdoa os nossos pecados, que, como diz o salmista, são como os cabelos de nossa cabeça. E habilita-nos a falar de maneira clara, fiel, aos corações aqui presentes, para que nós todos saiamos mais parecidos com Jesus Cristo, porque a vida dos apóstolos nos chama e nos reflete isto. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, o nosso século é um século que eu chamaria da superficialidade. E cada dia mais a gente está percebendo esse aspecto. A última civilização que virá antes da volta de Cristo é chamada em Apocalipse de Babilônia. Eu já disse a vocês anteriormente acerca disso. Babilônia é uma denominação, é uma figura de linguagem para sinalizar ou para preparar-nos o fato de que antes de Cristo voltar, a civilização última que teremos vai ser bem semelhante àquela Handel que Daniel enfrentou. E aquela civilização babilônica, sob Nabucodonosor, era mais ipsilíteres, igualzinha à nossa civilização. A primeira característica daquela civilização era que Nabucodonosor era uma pessoa de uma experiência política simplesmente igualzinha à do nosso século. Hoje, alguma atenuância tem havido, algumas dificuldades ou diferenças, mas ainda percebemos uma força muito grande de que a nossa civilização é do politicamente correto. Nabucodonosor era assim. A segunda coisa é que a civilização babilônica era muito visual, era muito imagética, era muito da imagem. Você vê o livro de Daniel, ele é cheio de símbolos, imagens, né? O Nabucodonosor sonha de uma grande estátua, sonha como uma grande árvore. O que você está pensando hoje da nossa civilização em relação à ecologia? Não é? A árvore é o símbolo da terra. A árvore é adorada em algumas porções hoje da nossa civilização. Então, a gente percebe exatamente isso. O imagético. Hoje a pessoa pode não ter muita coisa, mas um celular não tem jeito, né? O Brasil parece que tem mais celulares
do que habitantes do nosso país, né? Porque as pessoas não têm um celular, tem 2, tem 3, né? Então a gente sabe que é muito mais celular que existe do que a gente, porque as pessoas podem faltar neles até comida, mas celular a pessoa não fica sem. Além sabemos até da idolatria, controle, escravidão à telinha, né? Porque há pessoas que não têm condição de abrir mão desse controle da telinha na vida deles, né? Então, a gente percebe que a nossa civilização é assim. Dado isso, a nossa civilização é da aparência, é de fato da, vamos dizer, superficialidade. A gente conhece muita gente e a gente não conhece ninguém. A gente tem muito amigo, mas ele não encontra com ninguém. E cada dia mais as pessoas, por incrível que pareça, tendo criado instrumentos que os aproxime a longa distância, na verdade, o resultado está sendo que, ao invés de aproximarmos-nos, nós nos separamos cada vez mais. A ponto de, eu soube há pouco tempo, um videozinho que foi mostrado numa casa onde as pessoas já não se comunicam mais umas com as outras, né? Só na hora do almoço, senta lá, mas separou o almoço, o pai chama o filho pelo celular, a mãe chamou o filho, conversa com o pai pelo celular, todo mundo, cada um no canto da casa, entende? Até nesse momento em que a casa devia ser um lugar em que celular fique longe e a gente se relacione tete a tete, a gente acaba passando por isso. Meus irmãos, assim, esse Bartolomeu é um apóstolo e foi um servo de Cristo nosso Senhor, que veio trazer para nós este sentido muito apropriado, do qual já lhes disse anteriormente, que era uma pessoa que chamava para a interioridade e, de fato, para o relacionamento, para o pensamento e não para o condicionamento. Hoje a gente não precisa pensar muito, a gente não precisa pesquisar muito, a gente tem o IA, não é? A inteligência artificial. O que a gente quiser, a gente tem na hora. Até pastor, na verdade, até pastor. Se você quiser um pastor pelo IA, você não precisa nem aparecer aqui mais, porque a gente tem tudo na verdade. E com isso, a gente pensa que a gente tem tudo, mas na verdade, a gente não tem nada, porque todo o nosso conhecimento, ele é cumulativo, ele é um conhecimento cumulativo, e a gente pensa que sabe, mas a gente é total, absolutamente ignorante. E o meu professor disse certa vez uma coisa muito interessante. Ele fala, por exemplo, todos nós temos certeza que sabemos o que é óculos, né? Isso é óculos. Então eu sei óculos, eu uso óculos, eu compro óculos, mas se eu tiver um avião e cair numa selva e perder meu óculos e nunca mais voltar à civilização, como é que eu vou produzir um negócio desse aqui? Eu vou ter que inventar de novo o vidro, eu vou ter que inventar de novo tudo aquilo que concerne a distância, né, ao grau, tudo isso. Eu vou ter que inventar alguma coisa plástica ou, sei lá, alguma coisa de ferro, alguma coisa de inox, alguma coisa para poder fazer a perna do óculos. Eu vou ter que arranjar, não é muita coisa, então eu vou ficar sem óculos pelo menos uns milênios se eu estiver por lá, porque o óculos foi uma produção que veio e naturalmente é isso. Você usa sapato. Você acredita que você conhece sapato? Conhece nada. Entende? Se você cair e perder seu sapato na floresta e nunca mais voltar, vai andar descalço uma temporada pela vida fora, porque você não sabe matar uma vaca, você não sabe tirar a coisa da vaca, você não sabe curtir o couro da vaca, você não sabe, não, você é totalmente ignorante. Mas nós arvoramos-nos de grande conhecimento. Achamos que sabemos tudo. Mas Natanael vem dizer, olha, não é por aí não. A gente precisa de ter os pés no chão. A gente precisa de aprofundar-se. A gente precisa de aprofundar melhor os nossos relacionamentos. Eu estou vendo você na tela, mas eu não posso tocar você. Eu não posso, né? Não há como eu poder te abraçar. Não há como eu poder te entender. Não há como eu poder, às vezes, até ser ofendido por você, né? Em circunstâncias na qual eu vou poder encontrar para você me perdoar. Não existe. A gente percebe isso. E aqui nós, meus irmãos, entendemos que hoje é o fato que esse apóstolo vai mostrar para nós, olhando para Jesus, né? Que de fato
a gente precisa de alguma coisa mais real do que aquela que nós estamos agora sendo condicionados para o aparente, para aquilo que de fato é o superficial. Nós não conhecemos nossos amigos, não conhecemos nossos parentes, nossos filhos, nossos cônjuges e pior, nós não conhecemos nem a nós mesmos. Fui falar de Cristo para uma pessoa hoje pela manhã, não sei quem estava comigo, alguém parou ali, e eu falei com ele, olha, você precisa amar as cartas do seu homônimo da Bíblia. E ele falou assim, não, pastor, eu sou um homem sem pecado. Eu falei assim, tá aí, você acabou de cometer o primeiro pecado, né? Você ia morrer, você passou o dia hoje de fato sem pecado, mas você falou a primeira coisa, que você não tem pecado, você então agora cometeu o primeiro. Alguém que disser que não tem pecado assim mesmo, se engana. Pronto, acabou. Então, na verdade, a gente não conhece nem a nós mesmos, né? E tudo isso está enraizado numa máxima que nós precisamos de voltar para refleti-la e de fato passar, que é o seguinte, os reformados, presbiterianos, aqueles que seguem a doutrina genuinamente, que nós consideramos bíblica, sabe de uma coisa, conhecer a Deus, quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. E quanto mais você conhece a você, mais você conhece a Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você quer conhecer a Deus? Conhece-te a ti mesmo. E você quer se conhecer? Conhece o Senhor, porque só, de fato, na revelação de Deus, nós nos conheceremos. E nos conheceremos exatamente ao contrário. Pela sua santidade, nós vemos a nossa indignidade. Pelo seu poder, nós vemos a nossa fraqueza. Pela sua onisciência, nós vemos a nossa ignorância. E assim, esse é o fato muito pertinente, que devemos conhecer a Deus e daí vamos conhecer a nós mesmos. E conhecendo-nos a nós, conheceremos o nosso próximo. E aqui está o X, Cida, de uma coisa muito importante, é que eu terei mais misericórdia das pessoas quando eu me conheço. Como eu me lembro, pastor novo, né, vem do seminário, né, sem dar forma, com cheiro bastante teológico. Sou senhor do pedaço. Vocês vão ser instruídos por mim. Vocês talvez cheguem onde eu estou. Não dá, não tem como. Eu sou, como Paulo dizia, o último dos pecadores. E como dizia o famoso escritor da imitação de Cristo, Thomas A. Kempis, na fila dos crentes, eu sou o último, lá na rabeta, lá atrás. Na fila dos pecadores, não tem ninguém na minha frente. Eu sou o mais pecador de todos. Meus irmãos, qualquer pessoa santa, qualquer pessoa crente, qualquer pessoa que de fato conhece a si mesmo, não vai ter outra concepção, não vai. Ele vai saber disso, que ele, dos pecadores, como Paulo dizia, é o principal. E quando chegar no céu, a gente pode discutir com Paulo. Você disse que era o principal? Não sei, eu acho que eu era mais que você. Porque você talvez não tenha todo o conhecimento que eu vim a ter, dado o fato de que a palavra hoje é muito mais explicada do que o era na época de Paulo, apesar de que ele tinha o Espírito Santo e era inspirado por Deus, mas do ponto de vista da pesquisa, a gente sabe. Então, esse é o detalhe desse apóstolo. Ele vem a mostrar para nós que precisamos de profundidade, de conhecer, de pesquisar, de avançar no conhecimento e de não ficar na natinha, não ficar ali, sabe, na superficialidade, mas aprofundar-se, mas de verdade, a gente conhecer a gente mesmo e daí a Deus, ou de Deus e a gente, e daí ao próximo, certo? Bom, então o fato é esse. O primeiro que a gente então percebe é que este Bartolomeu, né, este apóstolo que nós chamamos Natanael, também tem esses dois nomes, né? Ele explora, ele mostra, ele evidencia, ele ensina o valor da vida interior, o valor da vida que foge das aparências, o valor da vida que de fato
se concretiza no real, naquilo que de fato é. Quem era ele? O nome já falamos, né? Isso já foi explicado para vocês. Ele se chama Natanael e também de tabela Bartolomeu. Os apóstolos de Cristo, ou muita gente na época de Cristo tinha 2 nomes. Era muito comum. Simão, depois chamou Pedro, não é isso? A gente então tem vários deles com 2 nomes. A descrição do capítulo 1 é que ele é chamado também, então, agora de aquele que de fato vai seguir a Cristo como seu apóstolo. E ele é incluído em João 21:2, entre, outra vez, aqueles que são apóstolos de Cristo nosso Senhor. E por causa da sua ligação a Filipe, eu já falei isso com vocês, eles 2 são mencionados constantemente no Evangelho, juntos, os 2 são sempre mencionados. Quanto ao caráter dele, já expliquei. A interioridade é de fato forte que Natanael ou Bartolomeu vem ensinar para nós. Ele era um remanescente que esperava a redenção de Israel, não é? Então, era essa a sua vida. A expressão de Jesus quando vê foi notável. Era um israelita em quem não havia dolo. Irmãos, dolo é a palavra que a gente usa para engano. Paulo fala, eu não usei de dolo quando evangelizava. O que é dolo? Dolo é o pastor chegar para aqui na frente da igreja e falar, irmãos, eu jejuei essa semana 3 vezes e me senti muito santificado. Para começar, o pastor que fala que jejua diante da congregação, ele já não jejua. Ele, no máximo, talvez faz uma boa dieta, né, Rendel? E deve emagrecer até bem, possivelmente, né? O crente que jejua e proclama o seu jejum, ele estraga seu jejum. Cristo disse, quando você jejuar, ninguém precisa saber. Penteia o seu cabelo, passa um blush, né? Assim, sabe? Olha, fica de maneira... para que ninguém perceba que você está jejuando. Para que teu pai, que te vê em secreto, te recompense. Porque se todo mundo veio olhar para você, está cabelo degrenhado, está assim, sabe? Triste, macambúzio e tal. Eu estou jejuando, irmão. E vai, que lindo, que pessoa maravilhosa, que crente. Pronto, você já recebeu a sua recompensa. Você já foi aplaudido. E quando você der esmola, também ninguém vai saber, ninguém precisa saber. Né? O Teleton estava ontem, né? Aí para todo mundo ver, né? Pessoa dando 1 bilhão. Oh, maravilha! Olha, que pena. Deus olhou lá de cima, ele deu 2 milhões. Todo mundo, uau, que maravilha, 2 milhões. Deus fala, não deu nada, não deu nada. Aqui no céu não entrou nem um centavo de crédito para ele. Deu 2 milhões, mas não teve nem um centavo para poder acreditar lá em cima. Não teve. Porque Cristo, você quando der esmola, não saiba a tua mão direita ou não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita. Que ninguém fique sabendo, para que teu pai, que te vê em secreto, te recompense. Natanael está aqui. É alguém que de fato não tem dolo, não engana, não teatraliza, não faz teatro. É tão fácil fazer teatro na igreja, né? As pessoas olham assim, é muito crente. Franze a testa, levanta o braço, faz assim. Você fala que vai quase flutuar, quase acende, né? Não. Natanael é alguém que está com o pé no chão. E aí a gente percebe que Jesus fala, eis aí um israelita em quem não há dolo. Essa pessoa é descrita no Salmo 15, lembra disso? O Salmo 15 para mim é a fotografia de Natanael. Vamos ver lá? Olha só, vou ser rápido. Salmo 15, a fotografia de Natanael. Olha que coisa maravilhosa quando a gente vê essa foto de Natanael tão bem escrita. É claro que ela é, antes de tudo, de Cristo, o nosso Senhor. Mas como apóstolo que é espelho dele, vai poder então também assim expressar. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra seu vizinho. O que seus olhos têm por desprezível ao reprovado, mas honra aos que temem o Senhor. O que jura quando anda no próprio e não se retrai,
retrata, e o que não empresta o seu dinheiro com usura, e nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede nunca será abalado. Esse é, de fato, o homem em quem não há dolo, é o israelita em quem não há dolo, é o homem descrito nesse lindo salmo, e é claro, apontando para Jesus. Assim, nós temos nesse maravilhosíssimo texto, essa verdade muito linda do Salmo 15. De onde me conheces? Pergunta Natanael a Jesus. De onde você me conhece? E Jesus diz, olha, você antes de aparecer aqui, estava fazendo oração debaixo da figueira. Os profetas antigos falavam que quando o Messias viesse, cada um teria a sua figueira. Então lá em Israel, eles sempre têm, quase toda casa lá em Israel, planta-se uma figueira. Aquilo ali é um símbolo de Israel, um símbolo que Deus é o Senhor daquela nação. E ali, debaixo da figueira, estava Natanael meditando, orando. E aí ninguém estava vendo, porque ele se escondia. Ninguém podia ver ele orar. E aí Jesus falou, eu vi você orando. Ele disse, então o Senhor é o Deus, é o Filho de Deus, é o Rei de Israel mesmo. Então o Senhor vê, o Senhor é onisciente, o Senhor está percebendo. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que passa na nossa alma. E antes que a palavra venha à língua, o Senhor já a conhece, porque é onisciente aquele que nos controla. Ah, meus irmãos amados, agora Natanael olha para Jesus e de fato vê que ele é de fato o único mediador. E Cristo fala com ele uma palavra linda, você verá os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Naquele momento, eu creio que Natanael deve ter pensado, Jacó, quando Jacó dormiu naquela pedra, naquele lugar bonito de Betel, ele sonhou que tinha uma escada grande que ia da terra ao céu, para onde nós estamos indo. Então havia uma escada, e os anjos de Deus subiam e desciam naquela escada, e Jacó acordou e disse, eu vi o Senhor. Ele viu a Jesus. Jacó encontrou com Jesus naquele dia. E Jesus diz aqui, olha, vocês verão o Filho do Homem e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Ele é a escada. Jesus é a escada que nos conduz ao céu. É por isso ele é o caminho. Ele é a escada que nos leva para lá. E Natanael escutou isso de Jesus e disse, de fato, agora achei a escada pela qual eu posso subir ao céu. Não subirei pelas escadas fajutas da minha vida de boas obras, de procurar ser uma pessoa boa, de agradar a Deus. Não, isso nunca me levará lá. Mas o meu Salvador é a minha escada pela qual eu ascenderei ao céu. A obra desse homem foi de fato magnífica. Temos poucas informações de seu trabalho como discípulo e como apóstolo, mas a tradição nos traz algumas coisas notáveis da sua vida. Ele foi crucificado possivelmente na Ásia Menor, na cidade de Hierápolis, não é? Onde também morreu Filipe, o seu grande colega e amigo de apostolado. Ele foi milagrosamente salvo, entretanto, e dali também ele chegou a chegar a Licaônia, tempos depois da sua crucificação, antes da sua crucificação. João Crisóstomo diz que ele levou muita gente a Cristo, e depois ele foi para a Índia ainda, segundo a tradição, naquelas regiões ele chegou a evangelizar a Índia. Demétrio, que era de Alexandria, bispo de Alexandria, enviou Pateno, e esse estudioso levantou uma obra sobre a vida de Natanael na Arábia, na Líbia, na Pártia, na Pérsia, na Média, e descobriu que de fato esse homem andou que nem o apóstolo Paulo. Ele trabalhou muito na evangelização e levou muita gente a Cristo. E mais notável ainda, o próprio Demétrio testemunha que ele tinha em mãos o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele conhecia o Evangelho de Mateus, e a descoberta, portanto, trouxe grande bênção. Finalmente sabemos também que ele foi trabalhar também na Armênia, e foi o chamado depois o iluminador da Armênia. Trabalhou certamente com Judas Tadeu. Bartolomeu sofreu o martírio em 68, depois de Cristo, ano 68, na cidade de Albânia, ou hoje Debent, ali na sul da Federação Russa. Fiel ao nosso Senhor, procurando ter uma vida pessoal, íntima, interior com Deus, esse homem buscou o Senhor e deu testemunho de Jesus. Que Deus ajude a gente a amar o Senhor como amou Natanael ou Bartolomeu. Amém.